Fadas, duendes, gnomos, salamandras, todos esses seres espirituais que nós chamamos de elementais, na verdade são anjos caídos. Tá preparado para polêmica? Assiste esse vídeo até o final. Calma, gente. Isso aí é clickbait, mas é uma teoria que muitas bruxas lá fora, principalmente, acreditam, tá? Eu vou trazer para vocês uma teoria mágica que alguns grupos espiritualistas acreditam, que dizem que fadas, duendes, gnomos, salamandras seriam anjos caídos lá da revolta que Lúcifer teria feito no céu, tá? Eu sei que isso é uma loucura, eu sei que já tem gente me xingando, mas antes de dar a sua opinião, né, que eu quero inclusive ver a sua opinião aqui nos comentários, assiste esse vídeo até o final, tá? Aproveita, né, deixa o seu like, se inscreve aqui. Esse canal é um canal de espiritualidade, é um canal onde eu falo de magia, esoterismo, conhecimento mágico e espiritual para vocês. Então vamos lá, pessoal. Essa teoria é uma teoria que circula muito lá fora, tá? Se você comprar livros sobre fadas, né? Eu tenho até um ali que fala, que traz essa teoria que eu comprei na minha viagem ao Chile, se eu não me engano. E lá nos Estados Unidos também a gente encontra livros em inglês que trazem essa informação. Inclusive, se você assistir o filme do Motoqueiro Fantasma, eu acho que é o Motoqueiro Fantasma 1 ou 2, tem exatamente isso. Os demônios que perseguem ali o Motoqueiro Fantasma são entidades, né, vamos falar assim, que são seres que caíram naquele elemento. Então o anjo assiste o filme e depois vai ficar mais claro para vocês. Mas deixa eu falar para vocês como é que é essa teoria, tá? E depois eu explico se ela é verdadeira ou não. Segundo a ideia cristã, né, Lúcifer era um anjo, ele era um serafim, né? Ele era o mais bonito e mais poderoso dos seres angelicais. E ele queria levantar o seu trono acima do trono de Deus, acima do trono do Criador. E aí automaticamente, né, ele convence os seus irmãos, alguns irmãos ali, e faz uma revolução no céu. Esses anjos, eles caem, né, ou seja, lá no Gênesis, no Apocalipse, na Bíblia, em Gênesis não, perdão. Lá em Apocalipse você tem essa história, né, do dragão que arrastou 1/3 dos anjos do céu. Então supostamente 1/3 das legiões celestes teriam caído, né, nessa revolta e teriam se transformado mais tarde nos demônios, né, da cultura judaico-cristã. Porém, existe uma teoria que diz que nem todos esses anjos caíram no inferno e se tornaram os demônios. Uma parte deles sim caiu no inferno e se tornaram os demônios, mas uma parte teria caído nos elementos. E a parte dos anjos que caíram nos elementos se tornaram os elementais. Então, aqueles que caíram no elemento ar, os anjos que caíram no elemento ar, se tornaram as fadas, os elementais do ar, silfos, sílfides. Os anjos que caíram na terra se tornaram os gnomos, duendes, leprechauns. Os que caíram, por exemplo, na água se tornaram, né, as sereias, se tornaram as ondinas, os elementais da água, caboclo d'água e tudo mais. Os que caíram no fogo tornaram-se dragões, salamandras e elementais ali e seres do fogo. E os que caíram no inferno se tornaram realmente os demônios. É por isso que os mais perigosos seriam esses que caíram no inferno. Esses que caíram nos elementais, eles poderiam ser bons ou ruins. É onde tem-se aquela ideia de que fadas fazem coisas boas ou coisas ruins. Que os elementais, eles tanto podem te abençoar quanto te castigar. Por quê? Porque eles carregam essa dualidade. Eles não seriam tão ruins quanto os que caíram no inferno, mas também seriam perigosos. Essa teoria, ela vai ganhar muita força lá na Europa durante a Idade Média. Por quê? Lembrando, gente, que a Europa é um amontoado de vários grupos, né, de vários países, sempre foi assim. E lá o cristianismo ele vai ascender ali em Roma e depois vai se espalhar por toda a Europa. Só que na Europa já existiam cultos muito antigos, celtas, vikings, né, os anglo-saxões, vários povos que já existiam ali naquela região que tinha sua cultura, sua doutrina. A própria ideia das fadas vai vir ali da região da Inglaterra, do país de Gales, da Irlanda, da Escócia, daquela região ali ao norte da Europa. Então, quando os cristãos eles
com essa história da queda de Lúcifer e eles entram em contato, né, com esses elementais e tudo mais, eles automaticamente criam essa teoria e isso ganha força. Inclusive, até hoje, você encontra literaturas e até filmes, como o do Motoqueiro Fantasma, que traz essa história, tá? Eu já conheci, inclusive, umbandistas que acreditavam nisso, tá? Por incrível que pareça. Falta de estudo e doutrina é complexo, né? Eu já vi umbandistas que acreditavam que os Exus eram demônios que caíram na Terra, elementais, toda essa história, só que mais próxima, né? Mais conectada a essa questão da Umbanda e tudo mais, tá, pessoal? Então, essa é uma teoria que corre muito forte, muitas pessoas acreditam nisso. Gilberto, você acredita nisso? De forma alguma. Sabe por que eu não acredito nessa teoria? Primeiro, porque eu não acredito nessa história judaico-cristã. Eu não acredito nessa história de Lúcifer como um anjo que se rebelou contra Deus. Aquilo ali, para mim, é uma grande... Há um grande simbolismo alquímico nessa história. Eu até posso trazer algum vídeo no futuro, né, sobre isso, mas agora eu acho que está um pouco cedo para trazer isso. Acho que tem muita coisa a ser aprendida nessa história, mas que ela não aconteceu de maneira real. Então, se a história não aconteceu real, a teoria também não funciona. Segundo, o mundo celta, as fadas, os elementais, os encantados da natureza, eles existem muito tempo antes do cristianismo existir. Jesus tem 2000 e poucos anos de história, né, que o cristianismo vem. A cultura celta ela é muito mais antiga. A cultura celta, eu estou frisando, que é de onde a gente pega, né, a ideia e a mensagem que nós temos de fadas, né, de elementais de modo geral. Mas, na verdade, o culto aos elementais você encontra no mundo todo. Por exemplo, aqui no Brasil, quando você tem a Iara, a Mãe d'Água, o Caboclo d'Água, Caipora, Curupira, todas essas lendas, né, dos nossos indígenas, dos nativos aqui, nada mais são do que os elementais, os povos daqui tendo contato com os elementais e contando isso em histórias, lendas e mitos. Você vai ter também os elementais no mundo grego, né, as dríades, amadríades, ninfas, né, que fazem parte da cultura grega. Você vai ter elementais lá no Extremo Oriente, né, lá no Shintoísmo, que é uma vertente espiritual oriental antiga. Você vai ter também essa coisa de seres que vibram na natureza. Então, assim, a ideia de que existem seres elementais, ela acontece em várias civilizações ao longo do tempo, em locais muito distintos. Né? Então, assim, é por isso que eu sei que os elementais existem e que a origem deles não é uma suposta queda de anjos. Mas mesmo assim é uma teoria interessante, né? Pelo menos assim, é curioso da gente estudar. Eu acho que o bruxo, ele precisa conhecer de tudo um pouco, ele precisa de ler de tudo um pouco, ele tem que entender e racionalizar tudo. Não é que eu tô falando tem que ser verdade, mas eu trouxe aqui pra vocês, tá? Comenta aqui embaixo se vocês sabiam disso, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa história toda, e eu vejo vocês no nosso próximo encontro. Tchauzinho!